Gessé Sangalli, está seguindo a tua linha lá na vereança de Porto Alegre, viu? O nosso vereador aí. Combatendo bastante a esquerda, assim como o Bibo Nunes faz na linha de frente do combate aí, na Câmara Federal. E é interessante como a esquerda coletivista, ela levanta pautas que são de senso comum para defender absurdos. Na verdade, as pessoas não entendem muito sobre a ideologia política, mas tem um senso de justiça que muitas vezes acaba impelindo, principalmente os jovens, a ter uma noção de dividir a riqueza ou, por exemplo, melhorar a condição de vida das pessoas que mais precisam. Entretanto, a esquerda sempre propõe isso fazendo a divisão da riqueza já existente. E embora isso tenha uma pegada humanista que não tem nenhum tipo de questionamento por parte do senso comum das pessoas, quando a gente simplesmente divide a riqueza sem produzir ela e os incentivos que isso acaba trazendo, a gente acaba correndo o risco de diminuir a capacidade da própria sociedade de continuar prosperando. E a esquerda raivosa, muitas vezes sem nenhum tipo de capacidade de analisar o contexto econômico real que faz com que as coisas funcionem de maneira razoável dentro da sociedade, acaba prometendo o céu na terra sem buscar soluções reais para os problemas que nós temos. Meu caro Sangalli, que menos falou até agora, o Gessé, essa questão do IP aí, pode de alguma forma o município, especialmente a Câmara, ajudar? O município de Porto Alegre... Aí por pressão, né? Claro. Temos que conversar com o secretário da Saúde, mas uma coisa que me chama a atenção com relação ao Sistema Único de Saúde, o quanto a interferência estatal acaba atrapalhando os empreendimentos privados que poderiam inclusive ajudar a desafogar o atendimento da rede pública, é que ano a ano a ANS e outras entidades de saúde no país, dita de saúde através do Ministério da Saúde, acabam cada vez abarcando mais convênios, mais solicitações, mais serviços por parte dos planos de saúde, obviamente com a intenção de desafogar o Sistema Único de Saúde, mas o que acaba acontecendo é que os planos de saúde têm que aumentar o preço para fazer o atendimento e, infelizmente, com isso ele acaba expulsando aqueles clientes que poderiam estar atendendo no plano de saúde, mas infelizmente acabam sobrecarregando o sistema de saúde e locais como a Santa Casa que prestam bom atendimento. Pois é, e os governantes, em vez de dar força para os planos de saúde, cada vez amarram mais, legislam mais, estabelecem exigências absurdas. Absurdas. E isso não beneficia diretamente o segurado, né, ou o cooperado. É que assim, existe um ímpeto do político, legislador, tentar fazer parecer, e é exatamente essa palavra, tentar fazer parecer que existe uma preocupação do legislador ou do político com a causa que ele diz tentar defender. Mas a intervenção estatal, ao invés de melhorar esse atendimento, na verdade acaba dificultando, porque gera mais obrigações para o empreendedor, e o empreendedor se vê obrigado a subir o preço, e hoje praticamente não tem mais plano, não é viável fazer plano individual, as pessoas acabam tendo que ir para o plano coletivo para tentar mitigar um pouco desses custos. Então, sempre que, desculpa que eu sou também um parlamentar, mas entendo um pouco disso, muitas vezes quando o parlamentar, o político fala que vai tentar resolver o problema da sociedade, ele acaba gerando mais problemas, porque ele gera mais burocracia, impedindo que pessoas possam buscar, por exemplo, planos com cobertura menos abrangente. E ao obrigar a ter coberturas mais abrangentes para tentar desafogar o SUS, na verdade ele acaba expulsando mais pessoas para o atendimento público de saúde, que a gente sabe que é mais ineficiente e mais caro. Nós estamos vivendo agora um problema crítico na área da cardiologia. Houve uma tentativa do Ministério da Saúde em reduzir o preço dos importados. Todo o material importado, estente, marca-passo, não se faz nada no Brasil hoje, tudo é importado. E eles acharam que os preços, que existia um preço exagerado, e o ministro fez uma portaria em 23 de dezembro, simplesmente baixando os preços e decretando que a partir daí o Ministério só pagaria nesses níveis para o SUS. Resultado, primeiro a equipe do meu amigo Queiroga estava completamente despreparado para tomar uma atitude desse tipo, porque não sabiam, por exemplo, que no marca-passo, o preço do marca-passo está embutido o serviço por 10 anos de duração do marca-passo. O marca-passo é avaliado com técnicos, etc. Bom, resultado da história. Nós estamos vivendo um momento em que simplesmente os fornecedores estão comunicando aos hospitais que se a portaria
que agora foi adiada, mas não revogada, se ela entrar no ar, eles param de fornecer para o SUS. Questão do desabastecimento, né? Teve um caso, eu até vim falando com isso para cá no carro, eu acho interessante. Existe aquele nosso senso de justiça onde nós devemos atender as pessoas porque isso é importante para elas. Ok, não existe nenhuma discussão do ponto de vista humanitário do atendimento de saúde ou de qualquer serviço que seja essencial para o bem-estar de uma pessoa. Entretanto, a gente não pode revogar a lei da oferta e da demanda para que nós possamos prestar esse serviço para a população. Um exemplo que aconteceu na pandemia, os estados têm o direito, por lei, essas leis rabiscadas em papéis aí por legisladores, a requisitar equipamentos de saúde em casos de pandemia ou de calamidade pública, como acabou acontecendo recentemente. Eu lembro que o João Dória descobriu que tinha uma fábrica de respiradores lá em São Paulo, que logo após o início da pandemia aumentou em 50% o preço do respirador. E daí achou isso um absurdo e foi lá e requisitou os respiradores que estavam na fábrica. O que acontece quando tem a oferta e a demanda? A gente consegue perceber que dinheiro, na prática, ele é uma informação dada ao mercado de que com o aumento dos preços está se demandando mais esse atendimento, esse serviço, esse produto. O que aconteceu? Ele requisitou os respiradores, 30 respiradores, e o que aconteceu com o empreendedor? Qual é que foi o incentivo que o empreendedor observou? Bom, se eu não posso cobrar o preço que eu tenho, os custos que eu tenho para conseguir fornecer esse serviço ou esse produto, qual é que é o incentivo que eu tenho para continuar produzindo? Zero. Então ele conseguiu requisitar 30 respiradores? Sim, conseguiu requisitar 30 respiradores. Mas impediu a produção de todos os outros. Mas tem que entender o que é a lei de oferta e da procura e tem que entender o que é o oportunismo barato. Sim, mas a questão é a seguinte. Houve muito disso. Sim, mas o que aconteceu, infelizmente? Houve muito disso. A indústria química, a indústria de instrumentos da medicina, elas agiram fortemente no sentido de incentivar o fechamento, de procurar hospital, de procurar médico e tudo mais. Abusos acontecem, mas a questão é que se a gente impedir a pessoa de continuar produzindo, a gente não vai ter nada no futuro. Então a gente tem que se preocupar não somente com a O que não pode obrigar as pessoas a comprar. Esse é o problema. Produzir com custo e com uma margem de lucro compatível com a realidade. Agora, o Gessé Sangalli estava fazendo proselitismo aí da economia de mercado, da lei da oferta e da procura. Agora, um governo gosta da inflação, né? A pior coisa que existe é o imposto inflacionário. Isso devia ser... no Brasil deve ser barrido a questão inflacionária. Se tem impacto da inflação, tem que ter um freio. Tem que ser com pesos e contrapesos para resolver o problema. O imposto tem que ser em valor nominal e não em valor percentual. Um governo adora... Só vi um governante uma vez conferência que foi o Colares. Colares, quanto mais inflação para mim no governo, melhor. Quanto mais eu encho as burras de dinheiro, demora a pagar os fornecedores, não pode protestar contra o Estado, não pode colocar na Serasa, não pode nada. Então, e não se acaba com o imposto inflacionário. Vamos ao ponto final. Vereador Gessé Sangalli. O problema da questão da economia e a inflação é a expansão da base monetária, né? O Estado acaba imprimindo dinheiro, esse papel colorido lastreado em honestidade de político, acaba sendo uma droga para o governo, porque como ele é o primeiro recebedor, ele faz o pagamento sem inflação e aquele efeito Cantillon que vai descendo para as camadas mais baixas da cadeia produtiva acaba gerando uma pressão inflacionária que acaba onerando justamente a pessoa mais pobre, aquele que precisa comprar a comida, o remédio, e por conta de hoje o Estado ter uma moeda que ele pode a qualquer momento imprimir para fazer o pagamento de suas despesas correntes, acaba gerando esse problema que impacta toda a sociedade. Mas nós, como somos recebedores e trabalhamos, a única forma que nós temos para conseguir dinheiro através do trabalho, o que nós percebemos são os sintomas, é ficar mais caro. Então, como nós não somos aqueles que geram a inflação, mas vemos o dinheiro chegando e o dinheiro saindo, e isso aumentando a nossa demanda pelo consumo, nós temos que aumentar os preços para conseguir fazer esse atendimento. Então, entendo que o problema é confiar no papelzinho colorido emitido pelo Estado, lastreado em honestidade política. Infelizmente, o dinheiro estando na mão do Estado para produzir esse dinheiro para servir como forma de pagamento, acaba gerando esse efeito colateral, que é a inflação naquilo que a gente percebe. Se nós tivéssemos uma moeda, como era antigamente lastreada no ouro, ou outras moedas virtuais, como por exemplo Bitcoin, que não permite essa inflação por parte do governo, nós teremos o preço real. E o dinheiro, ele é informação. O senhor, quando produz, o senhor recebe
o insumo e paga por esse insumo. Ele é uma informação, o senhor tem que agregar valor em cima dessa informação que o senhor recebe. Como o Estado, através do Banco Central, acaba distorcendo essa informação, todo o mercado acaba sofrendo com a questão da inflação. Bibo, seu ponto final. Bibo,